você está ouvindo o podcast Papo Quadrinheiro sobre quadrinhos. Nós somos os quadrinheiros e esse podcast a gente está fazendo uma sequência aqui que retoma um pouco os vídeos que a gente fazia no nosso canal, que é Guerra dos Roteiristas. Antes da gente apresentar quem vai brigar com quem hoje aqui nessa guerra, queria lembrar vocês de acessar as nossas redes sociais, principalmente o nosso blog, no quadrinheiros.com. A gente também está no Facebook, está no Instagram e tem o nosso canal no YouTube, que tinha essa série antiga aí, Guerra dos Roteiristas, mas tem muito mais conteúdo. YouTube/Os Quadrinheiros. E aí, para começar, a gente vai colocar essa rodada de apresentação. Os contendores, como é que chamam esses contentores? Não sei. Ajuda aí. Não, é Peter Milligan e Mike Carey, caralho. Os lutadores os Merigianos da noite. E os Mikeros. É esse, Mike Carey e Peter Milligan. Mas logo vocês vão saber mais sobre eles. Vamos à rodada de apresentações. Eu sou o Picareta Psíquico e é muito quadrinho alternativo. Aqui é o Nerd Bully, Bruno Andreotti, e eu vou ser o Orelha no programa de hoje. Se não sabe o que é Orelha, vai no nosso canal lá no YouTube, os quadrinheiros, além da Guerra dos Roteiristas, vocês vão poder ver. Vejam também uma série antiga chamada Quadrinheiros Explicam, que tem um episódio ali que é dedicado a explicar o que é o Orelha. Boa. E eu sou o Góis Murdock, e essa guerra tá difícil porque eu gosto dos dois roteiristas. Bom, eu sou o John Holland, e hoje eu já vou começar dizendo aqui que eu vou falar do roteirista vencedor. E se não for vencedor, eu vou querer recontagem de votos, tá ok? Tá ok. Enfim, vou falar do Peter Milligan, que é um autor nascido em 24 de junho de 1961. Ele tem 58 anos. Nasceu em Londres, ali também da invasão britânica. Já eu falo disso pela 1000ª vez na minha vida. Bom, o autor teve uma infância normal, uma adolescência também normal, nada de extraordinário que tenha mudado ou que tenha um grande evento que influencie nos trabalhos dele, até onde foi relatado até hoje. Nunca encontrei nenhuma biografia nem nada muito extenso sobre a vida do autor. Mas, enfim, os primeiros trabalhos dele, na verdade a primeira tira dele é uma tira chamada Sounds the Electric Oax. Foi publicada lá na Inglaterra, né? Aquelas tiras alternativas, quadrinhos alternativos. Mas o interessante foi que ele já começou a trabalhar isso com um cara chamado Brendan McCarthy. Quem é esse cara? Antes de falar da arte dele, eu quero dizer que ele coescreveu o último Mad Max. Ele foi um dos escritores do último Mad Max, é um cara que ganhou destaque na indústria, mas inicialmente como desenhista. Ele desenhou essas tiras do Peter Milligan por alguns anos, e ele também foi fazer o Shade, que é o grande trabalho do Milligan, mas que eu vou citar depois também, porque aí vai ser onde eu vou me estender um pouco mais. Ele tem uma arte fantástica, o McCarthy, e ele, junto com o Peter Milligan, são dois caras que sempre gostaram muito de temáticas psicodélicas. Então a arte do McCarthy sempre foi pra esse lado meio psicodélico, sabe? Até por isso ele casou tão bem com o Peter Milligan que os dois se entendiam nas temáticas. E olha que interessante, eles curtiam tanto que os dois juntos fizeram uma tira pra uma editora lá inglesa chamada Eclipse, que o nome era Strange Days, que esse é o nome de um dos discos do The Doors, né? De um dos discos mais famosos da banda, que particularmente é um dos que eu mais gosto também. É um disco fantástico, e que foi também inspirar o Shade, mas depois eu falo disso. Mas só gente sóbria. Segura a bronca aí. Segura a bronca, porque aí o negócio vai ser extenso. Então, por isso que eu tô postergando, tô jogando lá pra frente. O Milligan, ele ganhou muito destaque nos anos 90. Ele foi um dos caras da British Invasion, da invasão britânica. Foi um momento na indústria de quadrinhos onde os autores ingleses invadiram os quadrinhos super-heróis norte-americanos, porque eles tinham um referencial diferente de literatura, por exemplo, de música, eles trouxeram para dentro dos quadrinhos de uma forma mais orgânica. E, bom, eles trouxeram uma renovada mesmo esse mercado de quadrinho dentro da Vertigo. Mas o que aconteceu no primeiro momento? O Alan Moore escreveu O Monstro do Pântano, ele revitalizou o personagem de um autor antigo da casa, ele revitalizou esse personagem de Monstro do Pântano, e aí veio o Grant Morrison, que revitalizou o Homem-Animal, que é outro personagem famoso. Enfim, cada um pegou um. Neil Gaiman, Sandman, que era outro personagem. E o Peter Milligan, quando ele chegou na Vertigo, ele revitalizou, ele fez 3 séries, que é conhecido como se fosse uma tríade de histórias do Peter Milligan,
que eu adoro, eu particularmente acho que são incríveis. Uma se chama Enigma, nunca foi publicada no Brasil, completa. Já saiu muito tempo atrás pela Abril, mas não se tem muitos detalhes desse quadrinho. Foi reeditado lá fora recentemente, mas não teve muito destaque também, infelizmente. Eu não sei o que acontece. E o Peter Milligan vive numa sombra. Todo mundo devia saber que Shade é melhor que Sandman, mas, enfim. As pessoas não conhecem Shade, é esse Nossa, o problema. Que modesto. Das pessoas lessem o Shade, Elas iam saber, exatamente, Bruno. Mas então, depois do Enigma, tem um outro quadrinho chamado Screamer. E esse saiu recentemente pela Panini aqui no Brasil. E, cara, uma edição bastante legal, que você encontra a preço acessível, porque, novamente, ninguém compra e ninguém lê os trabalhos do Milligan. Então você encontra baratinho. Olha só. Mano, o cara é um É renegado. só vantagem gostar desse autor, entendeu? Eu não vejo uma única desvantagem. E o Screamer, cara, ele vai brincar muito com a questão irlandesa e de um cara que ele é fã, confesso, que é o James Joyce. A música vai girar muito em torno do livro e da música também, Finnegan's Wake. Vai girar em torno dessas duas coisas, principalmente do livro, tem passagens literais do livro dentro do quadrinho, inspirações da história. Falam que é um livro meio complexo de se ler, complexo de traduzir as obras do Joyce, mas o Milligan usa muitos elementos da história e você sente algumas coisas que falam que são características então, mas da aí a gente já Joyce. pode estabelecer já parando o Gaiman, né? Porque assim, o Gaiman, ele é muito shakespeariano, principalmente no Sandman, né? E o Shakespeare é uma coisa mais universal. O Milligan, que você estava contando aí pra gente, ele fica mais no Joyce, que também é uma obra da literatura universal, mas sem dúvida nenhuma é muito mais hermético e menos acessível que o Shakespeare. Com certeza, Bruno. Inclusive, por exemplo, tem um elemento da literatura do Joyce, que no caso é que ele gostava de misturar palavras, inclusive entre idiomas. Então isso quebra as pernas de qualquer tradutor, né? No mundo inteiro. E o Milligan usa isso, não só no Screamer, que é essa obra que vai ter uma influência muito grande do Joyce, mas no Shade também, em outras obras, ele acaba tendo muita influência do Joyce. Ele é fã, confesso, assim, é o que você falou mesmo. Da mesma forma que o Gaiman vai usar essa coisa shakespeariana, o Milligan vai ser esse cara meio devoto até ao James Joyce. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Me apresentou o Joyce, o Hemingway também, mas eu vou falar isso daqui a pouco, quando eu vou falar do Shade. Mas então, depois, ele tem esses dois quadrinhos, o Enigma e o Screamer, que tem discursos muito próprios, que são minisséries. Essas são minisséries de 6 partes, cada uma, que você lê rapidinho e acabou. E a terceira, para completar essa tríade, é o Shade, o Homem Imutável. Eu citei agora há pouco que vários autores, eles pegaram personagens e revitalizaram eles dentro da DC, né, na Vertigo. O Alan Moore do Pântano, o Neil Gaiman Sandman. Ele pegou o Shade. O Shade quem é? Um personagem perdido da DC e um cara, eu não sei se... Acho que é um cara meio desconhecido, chamado Steve Ditko. Ele fez nada mais, nada menos que o Homem-Aranha pra Marvel, junto com o Stan Lee. E ele chegou na DC e fez alguns personagens, um deles é o Shade, o Homem Imutável. Esse personagem tava perdido lá há muito tempo, e o Peter Milligan falou, vou fazer o desse cara, vou fazer esse Shade. E a partir disso, ele já chama o Brendan McCarthy, que é aquele cara que eu citei, que coescreveu o Mad Max. Com o Brendan McCarthy já gostando dessa coisa psicodélica, o Shade entra nisso de cabeça, cara. Você olhar as capas do Shade, é uma viagem, tem muita influência de coisas psicodélicas. Por exemplo, eu nunca esqueço o dia que eu comprei o quadrinho, o Góis estava comigo, ele olhou a capa e ele falou, cara, o personagem parece o... Fala que você vai falar de mim, hein, meu? Olha aí. Ele falou, cara, ele parece o Jim Morrison. E realmente, remete muito ao Jim Morrison, o cabelo, questões. O Jim Morrison vai aparecer literalmente na história, mas enfim. Ele pega pra revitalizar o Shade. Quem é o Shade? O Shade é um alienígena de um planeta chamado Meta, em que ele é um romântico, ele é um poeta, ele é um artista. E essas pessoas, muitas delas são enviadas pra Terra com alguma missão. Um cara que era como ele, no passado, foi enviado pra Terra e enlouqueceu aqui. E ele ficou conhecido como o Grito Americano. Ele se tornou Já eu explico melhor o Grito. Ele se tornou um aspecto da loucura entrando na cultura dos Estados Unidos. E quando ele entrou, eles precisavam de alguém pra resgatar, pra acabar com esse grito. Foi o Shade, o escolhido. Então o que acontece? O Shade... Não, beleza, já fica com esse preâmbulo aí, porque a gente também precisa falar, se eu te conheço, Mike Carey, e também precisa falar das outras... Começado nessa
né, com essa pegada da Vertigo e tal, ele fez coisas, assim, também nos quadrinhos mais comerciais ainda, né, porque, assim, ele não vende grandes coisas quando ele tenta ser um pouco mais autoral, mas ele fez coisas bem, assim, bem do mainstream mesmo, como, por exemplo, os Lanternas Vermelhos é dele, já trabalhou com o Wolverine, com X-Men. o X-Men, exatamente. Então, Liga da Justiça Sombria. Eu tô imergindo aqui no Shade, porque pra mim, pelo menos particularmente, eu vejo como uma grande obra do cara, sabe? Então eu vou ao fundo, mas eu já tô finalizando aqui o que eu tô citando dele. O Shade, ele vai ser esse cara, e aí, pra vir pra Terra, ele vai ter um banho de imersão cultural, e nesse planeta deles, eles escolhem um ser humano que vai ser descartado pela humanidade para que esse corpo seja utilizado. E no caso do Shade, é um cara que assassina uma família, ele tá na cadeira elétrica, o Shade entra no corpo dele, e a partir disso começa a história. E ele precisava de alguém extremamente insano para acreditar que, na verdade, o assassino não era ele. Ele era, na verdade, um alienígena, e a única pessoa louca o suficiente era a filha das pessoas que o assassino tinha cometido o crime. Que light, né? Uma historinha leve, assim. Não, começa bem pesado. Começa bem pesado, mas o que acontece? Depois disso, enfim, eles dois acabam ficando juntos, e aí o Grito Americano, como eu citei, esse aspecto de loucura, que é a loucura nesse caso? A loucura vai entrar em algum aspecto dos Estados Unidos e discutir um problema social. É isso, esse primeiro arco. Esse primeiro arco dura os 3 primeiros encadernados que saíram no Brasil. Que é o quê? Por exemplo, entra na questão dos mendigos e aí discute como isso é tratado nos Estados Unidos. Tem um ponto que entra numa esposa submissa e vai tratar como isso é discutido nos Estados Unidos. Tem a morte do Kennedy, eles vão tratar uma possível teoria do que matou o Kennedy, sabe? Então, a loucura vai ser esse aspecto dentro dos Estados Unidos. É isso, exatamente. E aí, depois disso, o quadrinho sempre com essa pegada psicodélica, e aí aparece, por exemplo, o Jim Morrison, tem uma história dedicada a ele, que ele aparece literalmente na história. Tem uma história depois que aparece literalmente o James Joyce, assim como o Neil Gaiman mostrou o Shakespeare, ele mostrou o James Joyce. E o Hemingway. O Hemingway também é um cara que vai ser bastante influente, que vai aparecer bastante nas obras dele, mas mais no Shade, você vê isso literalmente. Mas enfim, é uma porrada de referência, uma porrada de coisa tão grande quanto Sandman. E a gente pode perceber isso pra quem lê o quadrinho, que infelizmente chegou pra quase ninguém. Nem a própria DC republicou a obra do cara. Saíram só 3 volumes e morreu nisso. E é engraçado, porque, por exemplo, eles pegaram o personagem e reviveram ele agora em um novo selo no Young Animal, que já acabou também. Mas eles reviveram o personagem e, sabe, nem republicaram o que saiu antes. Mas é uma bagunça total. Total, é uma pena. Então, e agora que você contou toda a história, ninguém vai comprar, pô. Ah, não, agora que fica bom, fica mais interessante, a galera pelo menos se interessa. Mas ninguém compra de qualquer jeito, entendeu, Bruno? Meu problema não é esse, cara, é tentar passar a mensagem. Eu só sou aqui o mensageiro do Peter. Do Milligan. É o profeta da palavra do Milligan. O Peter Milligan é melhor que Neil Gaiman. Não, calma, não é pra tudo. Só acho melhor que Shade. Shade Nossa, melhor que Sandman. O cara Sandman. quer morrer. Eu não acho melhor que o morrer, Gaiman. né? Nossa senhora. Bom, chega de falar do Peter Milligan. Eu primeiro quero agradecer o John Holland aí, porque muito do que ele falou já me tira muito trabalho aqui, como por exemplo a questão da British Invasion, que o Mike Carey também faz parte, mas não na mesma levada, no mesmo ano dos primeiros caras, né? Mas vamos lá. O Mike Carey na British Invasion é tipo aquele jogador ruim que é levado nas costas, tipo do Barcelona, sabe? Aquele cara do banco. Tipo o Paulinho do Corinthians quando tava jogando no Barcelona. É tipo isso. Tô ligado. Bom, vamos falar aí do Mike Carey. Ele é... vamos pro assunto, né? Falar coisa relevante com o tema. Entendi. Então, o que acontece? O Carey nasceu em Liverpool, né? Conterrâneo dos Beatles, em 1959, né? Já Os Beatles... ganhou. Já ganhou. Quando o Mike Carey nasceu, cara, os Beatles nem eram Beatles ainda. Mas é legal isso aí. Vai que ele foi no Cavern Club quando era criança, né? Não sei. Mas enfim, quando ele era criança mesmo, ele já tinha um interesse muito forte pelas histórias em quadrinhos, né? E aí, automaticamente, ele já começava a escrever, desenhar algumas coisas, né? Algumas histórias dele. Muito disso também era pra entreter o seu irmão mais novo, né? Na época.
E aí ele vai crescendo, o tempo passa, e ele acaba indo estudar inglês na St. Peter's College, em Oxford, né? Que é o ramo que ele acabou se especializando, né? Se tornando professor de inglês e tudo. E aí o que acontece? Ele ficou lecionando por 15 anos, cara, antes de começar a escrever quadrinhos. Então não é aquela coisa tipo igual os outros roteiristas, que assim, desde, sei lá, dos 18, 20 anos que já entra em algum tipo de editor e já começa e vai-se embora. Não. O Mike Carey demorou um tempinho aí. E até isso justifica também muitos dos trabalhos posteriores dele em quadrinho, que ele também pega muita referência também de literatura. E se deve muito dessa experiência também que ele teve, né? Ele acaba conhecendo muitos escritores dessa área e vai colocando nos quadrinhos dele depois, né? Como referência. E aí o que acontece? A gente chega aí nos anos 90, né? E aí, ainda na Inglaterra, o Carey, ele começou escrevendo, assim, coisas menores, né? Então, ele começou na 2000 AD, que, assim, é uma editora de quadrinho muito clássica na Inglaterra, né? Vários escritores famosos passaram pela 2000 AD, como o próprio Alan Moore mesmo, né? Warren Ellis, Garth Ennis, vários caras grandes aí, clássicos. E aí, lá na 2000 AD, o Mike Carey, ele escreveu séries famosas ali no meio, como a 13 e a Kevin Hale, né? E depois também, isso na Malibu, na editora Malibu, ele também roteirizou biografias quadrinizadas do Ozzy Osbourne e do Pantera, né? E isso eu achei bem interessante. E aí ele vai se desenvolvendo nesse mercado inglês. O que acontece? Esse mercado inglês, ainda mais 1000 AD, por exemplo, essa editora, todo mundo se conhece. E assim, é uma fraternidade que um roteirista vai puxando o outro, entendeu? Primeiro foi o Alan Moore, Invasão Britânica, o Alan Moore, e depois ele recomenda o Neil Gaiman, um vai puxando o outro. E aí o que acontece? O Neil Gaiman, que já estava famoso por Sandman e tudo mais, nos anos 90, ele chama o Mike Carey, né? Ele vira tipo um padrinho do Mike Carey, para ele roteirizar o Lucifer. O que acontece? Na história de Sandman, escrita pelo Neil Gaiman, né? Isso já nos anos 90, a gente tem, no meio da história, aparece o Lucifer, acontece uma treta lá que o Lucifer, ele não quer mais saber do inferno, ele não é mais o dono do inferno, então ele abdica do seu trono e vai embora. E assim, isso teve um certo protagonismo e acabou gerando uma necessidade da editora para fazer uma série própria do Lucifer, né? Que até uns anos atrás acabou ganhando série na Netflix e tudo mais, que é meio que contando essa história depois, o que aconteceu com o Lucifer depois que ele deixou o inferno, né? Então, o Mike Carey, ele ficou responsável por dar essa continuidade, de escrever essa série. Então, assim, ele também chegou a fazer vários trabalhos interessantes na DC e na Marvel, né? Na Marvel, por exemplo, ele chegou a roteirizar umas histórias dos X-Men. Mas assim, onde ele fez história e onde ele ficou conhecido foi na Vertigo, começando com Lucifer, e aí foram se passando os anos, e nos anos 2000 ele ganhou muito destaque quando ele começou a fazer a história do O Inescrito, né? Roteirizando a história do Inescrito, e assim, ganhou uma proporção tamanha, né? Começou a ganhar um sucesso na Vertigo, que ele começou a ser comparado com o Neil Gaiman, por exemplo, pra você ver. Só que assim, tem que tomar cuidado, porque o Mike Carey é um escritor interessante, só que você não pode pôr um hype lá em cima, né? Isso não é bom pra nenhuma obra. Eu também não acho tão interessante falar que o Mike Carey é bom, porque, assim, comparar ele com o Neil Gaiman, Você tá ligado? botando fé no teu roteirista, mano. Entendeu? O cara tá destruindo. Não, é sério. Se você for ver, é realmente... Porque assim, o Neil Gaiman ser parâmetro, tá ligado? O pessoal coloca, por exemplo, muito bom as histórias do Neil Gaiman e tal, mas coloca num pilar, isso eu falo pra todo mundo, seja roteirista qual for, entendeu, meu? Só que você coloca num pilar ali e fica difícil pra você, fica um rótulo pros outros roteiristas que é difícil de bater quando você estipula esse tipo de parâmetro, entendeu? O roteirista então, ele tem que ser bom por ele mesmo, não em comparação a outra coisa, sacou? Uma coisa que você falou, você comentou pra mim, você falou, cara, comparar ele ao Neil Gaiman. Eu já fui desanimado ler e acabei gostando dos quadrinhos dele, entendeu? Comigo funcionou assim. Então, mas o segredo é justamente esse, você tem que chegar com a expectativa baixa. Quanto mais alta é a tua expectativa, maior a chance de você se decepcionar. Mas aí, quando também você chega com a expectativa alta e bate, aí sim que seja, né? Aí essa é a, digamos assim, quando dá aquele boom que você fala, pô, isso aqui realmente é foda. Mas esse é o segredo também. De fato, como é que você começa a ler uma obra esperando que você vai ler um Sandman de novo, já dá uma expectativa altíssima, né?
Exatamente. E assim, com o Inescrito, o Mike Carey realmente ele alcançou um boom, assim, muito grande como roteirista. Ele cresceu muito. E é legal do Inescrito porque é uma história interessante, que também tem muitas referências, assim como o Milligan usa suas referências de escritores de literatura em Shade, por exemplo, o Mike Carey utiliza muitas outras, como por exemplo o Moby Dick do Inescrito. Só que qual que é a pegada do Inescrito? Você tem um protagonista ali. Alguém lembra o nome que eu esqueci agora? Sei lá, não é Harry Potter? Não. Chama de Harry Potter genérico. Tommy Taylor. Isso, Tommy Taylor, obrigado aí. E aí a gente tem um protagonista, o Tommy Taylor, que assim, ele é filho de um escritor muito famoso, né? E aí o pai dele escreveu várias histórias, né? Tipo livros, tipo nessa pegada de Harry Potter mesmo, Guerra dos Tronos, sabe? Vários livros assim. Só que aí o Tommy Taylor, ele começa a entrar numas histórias que até então o pai dele sumiu do nada, o pai dele é escritor. E aí o Tommy Taylor ficou responsável pela obra do pai. E aí ele vai investigando o que aconteceu e a natureza das histórias. Meio que ele vai se misturando às próprias histórias. Então é como se as histórias ganharam vida, vieram pra nossa cidade. Ele começa a interagir com os personagens, ao mesmo tempo que tem uma trama que conspiracionista, muito interessante. E aí começa a vir várias referências. Uma das histórias que eu mais gosto é quando ele entra numa aventura que conta, que tem ali a temática, a história do Jutsus, que é aquele filme inspirado no livro judeu que os nazistas fizeram, meio que deturpando totalmente a ideia do livro e dos judeus pro pessoal que foi assistir esse filme na Alemanha, na época da Alemanha nazista, ter essa visão, né, que contribuiu para esse preconceito dos judeus e tal. E isso no quadrinho é muito bem trabalhado, porque ele entra nessa aventura e aparece os soldados, o pessoal da época, é bem interessante. Então tem essa mescla bem legal aí da literatura com um quadrinho assim, bem interessante. Tanto que tem até um crossover com Fábulas, né? Isso eu achei bem legal que o Mike Carey fez com... É verdade. Fábulas tem um crossover que, cara, eu achei bem escrito. Não, um negócio que eu acho que é interessante da gente ter caras, né, pra brigar, é que as questões literárias são muito fortes, né? E isso era uma característica da invasão britânica, era uma característica da editoria da Vertigo, desse selo, né? Então, eles tinham essa intenção, eles tinham essa ideia, e autores que tinham essas outras referências muito bem-vindos assim, para escrever os roteiros da Vertigo, porque o quadrinho de super-herói, como a gente, né, sempre fala, é uma coisa que tem muita autorreferência, né? Porque são tantas décadas de história que os personagens têm, que os novos que vão chegando e que estão dentro de uma cronologia, que tem um monte de limitações do que eles podem fazer com aquele personagem, eles acabam fazendo muita homenagem e referências ao que já foi escrito no passado daquele personagem. Então, o quadrinho super-herói, ele tem uma característica que ele se autorrefere muito o tempo todo, né? Ele olha para tudo que foi produzido nele mesmo e usa aquilo e reusa e tal. E esses quadrinhos da Vertigo, como eram coisas independentes, digamos assim, ou que estariam fora um pouco desses universos compartilhados, estariam fora um pouco dessa amarração mais difícil que tem o quadrinho de super-herói, tinha mais liberdade. E você chamando autores britânicos que tinham essas referências literárias mais claras, né? O Alan Moore é um caso, o Neil Gaiman é um caso, e o Mike Carey, sem dúvida, e o Milligan aí, né, que usou vários autores também como referência. Então, vocês veem como, quer dizer, deu uma outra camada, outros níveis de leitura para as histórias que estavam sendo produzidas ali dentro daquele selo. Então, é uma característica interessante que os dois têm. Com certeza. Pra falar a verdade, isso foi o que mais acabou fazendo eu gostar do trabalho dos dois, mas principalmente do Peter Milligan, né? Todo mundo, quem me conhece, sabe que eu gosto bastante do que ele fez. Mas depois que eu conheci o trabalho dele, que eu entendi, assim, que eu li uma vez, eu vi, por exemplo, as referências ao Joyce. Aí eu li algumas coisas do James Joyce, eu li alguns contos, o livro
o Diário do Artista Quando Jovem, algumas coisas. E, cara, quando eu fui reler a obra do Milligan, é isso que você falou, Maurício. Tem outras camadas, sabe? Tem outros níveis de leitura que quando você vai conhecendo também a referência, tipo, o cara te apresenta a referência e quando você volta na obra dele, tem um novo nível, sabe? Uma nova camada de leitura que, cara, pelo menos isso é uma coisa que me cativa muito, sabe? Na hora de ler quadrinhos. Que esse é um dos truques do Neil Gaiman também, né? Que é tá fazendo essas referências, né? Que é interessante porque dá... assim, são momentos de cumplicidade com o autor, né? Tá lendo uma obra e você saca exatamente da onde o cara tá tirando aquela referência, porque você também já leu, né? E aí vale das duas formas, né? Então, se você chegar no Milligan ou no Carey primeiro, depois, quando vocês forem para os autores que eles se inspiraram, vocês começam a reconhecer e vice-versa. Mas isso também, no fundo, não deixa de ser um truque de roteiro. Pelo menos apesar de ser um truque de roteiro, eu acho um truque de roteiro legal porque me apresenta coisas novas, assim. Acho que quando eu li o Shade com 17, 16 anos, não teria ido atrás do James Joyce por conta própria, porque pelo menos no meu conhecimento, até aquela idade, era um autor que eu desconhecia completamente. O Shakespeare eu ainda conhecia, tinha noção, claro, mas o Joyce já é um cara que pra mim era muito hermético e eu conheci ele bem jovem e acho isso bem legal. Só que eu fiquei com uma dúvida, eu queria perguntar pro Bruno. Essas referências assim com autores, você falou que é um artista de roteiro, você acha que é a mesma coisa ou se diferencia muito de um autor de quadrinhos que referencia um quadrinho, tipo um cara que faz uma referência a um quadro de Crise nas Infinitas Terras? Agora fiquei com dúvida. Tira aí. Então, na verdade, no fundo é a mesma coisa, são referências. Agora, isso explica por que a British Invasion pareceu, em algum momento ali da história dos quadrinhos norte-americanos, alguma coisa muito fora do padrão. Por quê? Porque o que as pessoas consumiam? Histórias que referenciavam, né, aquilo que já tinha lido, que era uma coisa familiar. Quando você entra com esse grupo de autores que deslocam a referência para alguma coisa que é menos conhecida, que é mais obscura, é lógico que aquilo gera um interesse, mas a rigor e no fundo é a mesma coisa, porque você está fazendo referência a outras obras, né? Entendi. Lógico que tem níveis de profundidade, de complexidade diferentes, né? Mas então, o que eu acho interessante do Milligan é justamente isso, não é só a referência pela referência muitas vezes, sabe? Por exemplo, ele coloca artifícios da literatura do Joyce dentro dos quadrinhos dele. Eu acho isso bem legal. Eu só queria fazer um comentário agora um pouco mais ácido, que como o Bruno comparou aí o Milligan ao Gaiman, eu queria pedir para que colocasse aqui um adversário... Aqui é Carey. Então, mas é o que eu vou dizer. Eu queria que colocasse um adversário à altura do meu roteirista, porque eu não quero que fique tendo que citar outro pra defender esse cara. Eu quero... Aí agora é com o Góis aí, mano. Então, mas o que eu quero é o roteirista, não a migalha do roteirista, entendeu? Eu não quero o cara que fique comendo a migalha, pegando ali a rebarba. Eu quero um cara que, de fato, pra discutir com o meu roteirista. É por isso que você tem que ler listas. Aí você escolhe o que você gosta, que é pra criticar o que você não gosta também. Entendeu? Não foge da raia não, Góis, porque aqui é a treta. Você tem que dar não, sacou? Isso aí, não é esse bagulho de ler bonitinho, não. Eu quero que me coloque aqui um roteirista de verdade. Vocês me propõem um debate com um dos meus roteiristas favoritos da Vertigo e me vem com migalha? Com o maluco que escreveu migalha de Neil Gaiman em Sandman, que é Lucifer. Escreve um gibi mais ou menos ali autoral da Vertigo. Me traz um roteirista de verdade, pelo amor de Deus, cara. O que é um roteirista de verdade pra você? O Neil Gaiman da vida, né? Por quê? Se nem você gosta. Tá bom, você quer um... Não, vai, o Góis também tá fugindo da raia aí. Então tá, vamos... Um argumento concreto. O Mike Carey vendeu bem mais. É um sucesso comercial, tipo, coisa que o Milligan nunca conseguiu. Comparativamente falando, né? Pô, esse o Lucifer, porra, fez muito sucesso de maneira autônoma. Lógico que começou ali o arco no Sandman, mas, porra, é conhecidíssimo essa fase do Lucifer, né? E boa pra caralho também. Eu discordo em partes porque o Milligan escreveu o final de Hellblazer, que não é ruim não, cara. Tem partes ruins, mas deram na mão dele pra fechar a história mais importante do selo Vertigo. Que vendeu pra caralho.
Não, tudo bem, mas digamos assim, o Lucifer também, do jeito que o Gaiman entregou na mão do Mike Carey, era assim, ele tinha desenvolvido muito pouco, foi ele que desenvolveu. Não, isso é verdade, eu tô batendo aqui no Milligan, tô só enchendo o saco. Não, Mas ele não é um cara que realmente, ele vendeu mais, ele tem... Agora você não foge não, você não queria argumento, te dê argumento, Pablo. Mas é o que eu te falei. Agora você contra-argumente aí também. Mas é o que eu te falei, pode ter vendido o Lucifer, mas quem fechou Hellblazer, que é a série mais vendida e mais referente a Vertigo, foi o Milligan, e fechou competente com a merda que entregaram na mão dele. Apesar de que o roteirista antes dele era bom. Peraí, ô Joe, eu não tô lembrando, você não escreveu um texto lá onde o Hellblazer devia ter então, parado? é o que eu tô te falando, Do jeito que entregaram pra ele, do jeito que deram na mão dele, ele fez o mais competente que podia ali, cara. Tanto que surgiu uma história foda. Mas no seu texto não é o contrário que você fala? Não. No meu texto eu falo que o Hellblazer devia ter acabado na fase do Paul Jenkins. Ali era o momento ideal de acabar. Mas a cagada que fizeram ali por mais 10 anos de revista, entregaram na mão do cara, ele foi competente e conseguiu fechar aquilo de algum jeito. Ah, tá. Tá bom, então. Mano, não. Mas assim, cara, a gente tá falando de referência literária e tal, e que todo mundo, quer dizer, pelo menos esses dois caras usam. Os caras da British Invasion, não é regra, mas os caras que se destacaram ali usam. Mas assim, realmente, quando você vai usar referência literária para você vender para um grande público a nova obra que você tá criando com essas referências, sem dúvida o tipo de referência que você usa vai impactar, né? Quer dizer, então se você vai pegar Shakespeare, por exemplo, como fez o Gaiman, é óbvio que isso vai ter uma aceitação de público, vai ter uma penetração maior no público. Se você pegar, sei lá, como a gente estava falando do Milligan, pegar James Joyce, é mais difícil, é mais hermético, é uma leitura que muito menos gente fez, de fato, é muito mais citado do que lido. Assim como, no caso aí do Mike Carey, se você pegar o Harry Potter, por exemplo, que é uma citação literária evidente, no caso do Inescrito, que é o quadrinho autoral dele, é muito mais vendável, né? Porque é um fenômeno pop e muito mais gente leu, de fato, Harry Potter, tem os filmes e tal. Então, assim, o Lucifer virou série de televisão, o Inescrito vendeu muito bem, então você tem uma que também, por exemplo, é muito diferente. Não sei se vocês sabem, mas as capas do Inescrito todas foram feitas por uma artista japonesa chamada Yuko Shimizu. É excelente o trabalho dela. Ela é, assim, ela tem um traço. Ela trabalha com a técnica, aquela técnica de desenhar os caracteres japoneses com pincel e nanquim preto, né? Ela usa exatamente essa mesma técnica para fazer toda a arte das capas do Inescrito. E o resultado é deslumbrante, assim, Sim, muito as bonito. capas do Inescrito são lindas mesmo. São lindas, então, mas é um tipo de arte que é bastante, digamos, palatável para o público, né? Porque ela tem uma qualidade estética, assim, ela não é uma arte de contracultura, por exemplo, como é a arte psicodélica, que tem que assim, para o grande público tem as pessoas leem aquilo como uma coisa marginal, como uma coisa mais difícil de absorver. Mas então também, quer dizer, quando você opta por colocar nas capas e no desenho das histórias um artista que tem essa pegada psicodélica, que tem esse tipo de traços, usa essas cores e tal, você está fadando um pouco aquele material a não ter uma saída tão grande, porque você está falando para um mais restrito. E assim também, a gente falou brincando, Zona, aqui, mas tem que pensar pelo seguinte também. O Neil Gaiman estava escrevendo Sandman, que, assim, virou uma das obras mais famosas pelo Vertigo logo da DC Comics. E, assim, o Lucifer saiu, ele poderia ter sido esquecido, mas, assim, o Neil Gaiman, com a responsa que ele tinha na mão de estar levando uma série muito famosa, ele dedicou isso, tipo assim, ao Mike Carey para desenvolver a história do Lucifer, que não é uma coisa fácil.
tá ligado? E ele conseguiu desenvolver... Calma aí, só finalizar o raciocínio. Ele levou consigo a mitologia do personagem, entendeu? Que não é uma migalha, entendeu? O Lúcifer resplandeceu muito, assim, ele cresceu muito. E aí depois, quando ele vai levar isso nos anos 2000, que ele escreve o Inescrito, ele também desenvolve uma história seriada dentro da editora, assim, que se tornou uma coisa fabulosa, entendeu? E assim, falar que o cara não é grande roteirista, pau a pau, isso aí eu acho que é um pouco injusto pro Mike Carey, assim, entendeu? Eu acho que é um roteirista, assim, pau a pau, porque assim, ele fez muitas coisas também, tanto na Marvel quanto na DC e outras editoras menores, mas o que de fato foram esses dois grandes trabalhos dele que ele acabou desenvolvendo, né? Mas assim, é um roteirista muito relevante que vale muito a pena ser lido com certeza, assim. Como roteirista mesmo, ele desenvolve roteiros muito bons. Nem sempre ele acerta como vários roteiristas, mas o conceito que ele desenvolve, as criatividades de roteiro, porque às vezes pode parecer muito fácil utilizar personagem de fora, de referência de livro, ou uma coisa meio mágica, como uma saída de roteiro, mas como ele utiliza isso no Inescrito, nos 10 volumes assim, sacou? É uma coisa muito interessante, a ponto da história se tornar relevante para fazer crossover com Fábulas, que era uma outra grande série da época. Isso realmente é algo assim que não é para qualquer um, não é para um amador qualquer, tá ligado? E as histórias são muito boas, sobretudo é isso, você se diverte, você gosta e você simpatiza. Não que as do Peter Milligan não sejam também, sacou? Bom, e aí, mas quem ganha nessa briga entre Mike Carey e Peter Milligan? Bom, eu vou fazer a glória, não sou capaz de opinar. Ah, não! Uma abstenção, é isso? Que nerd. O cara vai se abster de votar, eu vou ficar com o Mike Carey, eu fico com ele. Bom, o do João nem vale, né? Ele já votou antes de começar o programa. Bom, então eu só vou votar no Peter Milligan porque eu assisti, aí recentemente saiu, foi a música do Bob Dylan que fala sobre o assassinato do John Kennedy, uma música de 17 minutos, que ele vai narrando uma história longa, e como é uma música cheia de poesia e de referências, assim, imagens interessantes e tal, mas é uma música bem depressiva, né, porque tá falando da alma americana e tal, e eu, assim que eu ouvi a música, eu lembrei do arco do Peter Milligan, no Shade, que fala exatamente do assassinato do John Kennedy e tal, e tem muita relação entre a música e esse arco aí, e assim, realmente é genial esse arco, é muito, muito bem escrito, muito inteligente, então, por isso e porque eu acabei de ouvir essa música e está fresco assim, então eu vou votar no Peter Milligan. E aí o Peter Milligan ganha por 2-1. Peraí, não, eu queria fazer meu comentário. Então faz, meu Enfim, filho. para dar meu voto aqui, eu queria fazer duas considerações bem rápidas sobre o Mike Carey, porque, enfim, como o Góes falou, é um roteirista que a gente tem que ter respeito também, alguma coisa, né? Mas eu queria falar sobre as capas do Inescrito, que são muito boas, mas não é ele que faz. E eu vou fazer só esse comentário mesmo que tá bom, porque o Peter Milligan é um puta roteirista foda. E não vou ficar lutando com migalha aqui, não. É migalha assim, boys. Eu sei que tem que respeitar todo ser humano, mas eu não consigo. Traz o New Gamer que aí a gente conversa. É Peter Milligan, já sei que ganhou, não quero nem saber o resultado. Se perder, vai ter recontagem e acabou, é isso. Então, galera, é isso. Esse foi mais um Papo Quadrinheiro, Guerra dos Roteiristas. Ficamos por aqui, lembrando vocês de acessarem quadrinhos.com, as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, obviamente. YouTube/Os Quadrinheiros. Uma produção musical.